Olá, senhoras e senhores, estamos de volta aqui para a nossa quinta aula do bimestre e a nossa primeira aula do segundo caderno. Nós vamos precisar aí abrir o livro didático lá na página 55 até a página 57, o capítulo 3, que a gente vai trabalhar digestão e nutrição. E aqui nesse assunto agora, nessa aula de hoje, vamos trabalhar especificamente as enzimas, que as enzimas são importantes macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, que existem em nosso corpo. E aí então a gente precisa falar de cada uma delas e da especificidade que elas vão ter para trabalhar em cada reação. As enzimas, elas são catalisadoras, são macromoléculas catalisadoras. O que quer dizer isso? Um catalisador é uma substância que tem a capacidade de acelerar uma reação sem ser consumida por ela. Entrou na reação, acelerou essa reação e sai como se nem ali tivesse participado. Então ela faz com que as reações químicas que acontecem no nosso organismo sejam rápidas, e isso aqui faz com que o nosso organismo, então, funcione de uma maneira mais eficiente. Se não tivesse essas enzimas, por exemplo, as reações seriam lentas e aí iria dificultar muito o funcionamento do nosso organismo. Apesar de alguns livros hoje afirmarem que toda enzima é uma proteína e nem toda proteína é uma enzima, hoje a gente sabe que essa afirmativa ela não é totalmente correta. E por que isso acontece? Porque existe, por exemplo, as riboenzimas, que elas são formadas de RNA, ou seja, são porções de RNA que possuem uma capacidade catalisadora. Então a riboenzima, ela não é uma enzima proteica, ela é uma enzima, mas não é uma proteína, então por isso que não é mais correto fazer essa afirmação. As enzimas, elas são muito específicas, ou seja, elas vão atuar em apenas um substrato. Vamos citar aqui, por exemplo, as lipases. As lipases atuam no único substrato. Qual o substrato que a lipase atua? São os lipídios, ou seja, ela não participa de qualquer reação. Ela vai participar de uma reação específica ali para ela. E essa especificidade se dá devido aos sítios ativos, que é onde o substrato vai se ligar a essa enzima. Nesse caso, o substrato seria o reagente sobre o qual uma enzima, então, iria agir. Quando há essa ligação, nós temos o complexo enzima-substrato. Seria como, assim, da parte mais rígida, depois eu vou falar de uma teoria que você vai ver que isso não combina muito, mas aí eu vou tentar trazer para cá. Mas seria como se fosse a chave e um cadeado, por exemplo. Esse cadeado, ele seria a enzima, o substrato seria como se fosse a chave, e o local onde essa chave entra no cadeado seria o que a gente chama de sítio ativo. Ocorre da seguinte forma: o substrato ele vai chegar. Quando o substrato chega, ele vai interagir com o sítio ativo. Esse sítio ativo, então, ele vai permitir com que o substrato penetre nele. E após isso, ele vai formar o que a gente chama de complexo enzima-substrato. Vamos lá, eu tenho o cadeado. Peguei uma chave. Cadeado ali é a enzima, a chave é o substrato. O sítio ativo é o local onde ele vai entrar. Coloquei a chave no cadeado, eu tenho então o complexo enzima-substrato. E aí então eu vou conseguir abrir aquele cadeado. Ok? Isso ocorre, senhores, da seguinte forma: que o substrato ele vai ter que interagir com esse sítio ativo. Interagindo como? Entrando nesse sítio ativo e formando esse complexo enzima-substrato. Posteriormente, o que é que acontece? O substrato vai ser convertido em quê? Em produto. E esse produto, então, ele vai ser liberado, tornando possível utilizar aquela enzima novamente em uma outra reação. Essas enzimas, hoje sabe-se que elas não são estrutura rígida. Por exemplo, o cadeado ali só é aberto por determinada chave. Hoje em dia ela não tem essa estrutura rígida mais. Então, o que é que acontece? Toda vez que há essa interação entre a enzima e entre o substrato, através do sítio ativo, nós dissemos que esse sítio ativo ele sofre uma pequena modificação. E existe uma teoria que explica isso, que é a teoria do encaixe induzido. Ou seja, quando o substrato chega nesse sítio ativo, ele provoca uma leve mudança na forma dessa enzima. Seria como se fosse um aperto de mão. Quando eu dou a minha mão aqui para apertar a outra mão vem e ela vai se encaixando direitinho na minha mão. Ela pode ser maior ou pode ser menor do que a minha mão, mas ela vai e aí, através de uma adaptação, ela vai e se encaixa direitinho. Então, esse seria o que a gente fala da teoria do encaixe perfeito. Toda vez que há essa interação
entre o substrato e a enzima, o sítio ativo ele sofre uma pequena modificação para que ele possa ir se adaptando então. Senhores, era isso então para a aula de hoje. Até a próxima.